Se você é um profissional de TI que vai fazer um link de rádio ponto a ponto para ligar, por exemplo, dois escritórios próximos no mesmo bairro, ou se você é um provedor de acesso à internet que faz links de rádio todo dia, uma informação muito importante no seu projeto é a chamada zona de Fresnel. Porém, existe muita desinformação, muita informação truncada nessa história, então, como sempre, vamos ver hoje aqui, de maneira bastante simples, o que é exatamente zona de Fresnel e como é que a gente testa essa tal de zona de Fresnel. A gente escuta normalmente, quando alguém vai explicar o que é a zona de Fresnel, é que é uma região ao redor ao caminho do sinal em que deve estar livre ou parcialmente livre para garantir uma boa comunicação. Isso aí é uma meia-verdade. Isso é a mesma coisa que dizer que gasolina é o líquido que você põe no carro para ele fazer barulho. Não é mentira, mas também não ajuda você a entender o que é a gasolina e muito menos para que serve de verdade em todos os detalhes, tá? Então, o que é realmente essa tal de zona de Fresnel? E para entender isso, a gente vai usar a nossa amiguinha formiguinha. Mas não se preocupem, ela não vai se machucar, porque essa formiguinha está numa folhinha e a gente colocou essa folhinha num lago. Muito bem, muito bacana, mas ela não está sozinha. Ela tem várias formiguinhas, cada uma com a sua folhinha. O que a gente vai fazer nesse lago? A gente vai bater o pé. A gente vai criar ondinhas nesse lago e as formiguinhas nas folhas vão balançar. E aí, no final do dia, a gente chega e pergunta para as formigas qual foi a que balançou mais. Aí você vai ver que essa formiga do meio vai reclamar muito mais do balanço do que a formiga da ponta. É óbvio, isso é uma característica das ondas. Quanto mais longe você está da onda, mais fraco você pega ela. Então essa formiguinha que estava no meio, estava mais perto do meu pé, então ela sentiu mais a onda do que estava na ponta. Então, fazendo uma pesquisa aí de descontentamento com o balanço, a gente vai ver que essa formiga do meio é que reclamou mais. Agora vamos fazer uma outra experiência. Eu vou balançar os meus dois pés ao mesmo tempo, exatamente na mesma frequência. Vai acontecer uma coisa interessante quando a gente for perguntar para as formigas como é que foi o balanço. Essa que está exatamente no meio vai dizer que o balanço não balançou muito. Foi até muito menos do que quando estava batendo um pé só. Por quê? Existe uma coisa, uma característica das ondas, é que as ondas, elas atravessam uma com a outra. Se você está numa piscina, você vê as pessoas pulando na piscina, você vê as ondinhas batendo na parede da piscina e voltando, e uma atravessando a outra. Então as ondas não só se atravessam, mas quando elas se encontram, elas se interferem. E dependendo da forma como elas fazem essa interferência, pode ser uma interferência construtiva ou destrutiva. Um nome meio forte, destrutiva, né? Não é nada, mas eu acho que consegue representar bem o efeito. Então, quando você está num ponto onde essa interferência é essa tal de interferência destrutiva, você vê o seu sinal mais fraco. Mas quando você está num ponto onde as ondas, os picos das ondas se ajudam, você percebe, você sente um sinal mais forte. Então, as formiguinhas, elas vão ter essa opinião. A que estava bem no meio vai dizer que o sinal está fraco, mas um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita vai reclamar que foi o inverso, que piorou muito. Aí depois mais um pouquinho você anda para o lado, a formiguinha vai dizer que não tem quase nada de onda. E por aí vai variando dessa forma como a gente está vendo. Então esse é o efeito desse conceito de interferência destrutiva e de interferência construtiva. Muito bem. Vamos voltar a colocar uma formiguinha só no nosso lago, vamos bater um só pé de cada vez, mas agora a gente vai colocar um tijolo no meio do lago. Um tijolo, uma coisa sólida, uma parede. O que vai acontecer? Parte da onda vai bater nesse tijolo e vai chegar na formiga lá na frente. Só que repara, esse sinal é exatamente o mesmo sinal do primeiro, do que está indo direto, porque é a mesma frequência, é a mesma coisa, só que ela estava indo para um outro lado e de repente virou. Só que ele percorreu um caminho maior, ele tá andando mais, então ele vai chegar um pouco atrasado na formiga. Então você vai ter exatamente o mesmo efeito, como se tivesse dois sinais, como se tivesse os dois pés batendo. Então o que vai acontecer? Eles vão se interferir. E de acordo com a distância que o tijolo está, essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva, de acordo com que o sinal refletido vai ter que andar mais ou menos para encontrar o sinal original lá na frente. Então, aí você tem exatamente o mesmo efeito que a gente tinha aqui, só que de acordo com a distância do sinal, eu vou parar num ponto onde eu estou reduzindo ou amplificando o sinal lá na formiguinha. Então, interferência é uma característica das ondas, como a gente falou, ela pode ser construtiva ou destrutiva e ela depende de alguns parâmetros.
a distância entre o meu pé e a formiguinha, a frequência com que eu bato o pé e a distância do tijolo em relação ao caminho mais reto entre o meu pé e a formiguinha. Ou, falando em tecnês, a distância entre a transmissão e a recepção, a frequência do sinal e a distância desse obstáculo. Então a gente já começa a falar em sinais eletromagnéticos. Repara que esse conceito de zona de Fresnel vale para qualquer tipo de onda. A gente apenas está aproveitando isso para entender melhor o que acontece com os sinais eletromagnéticos, mas vale para qualquer onda. Agora a gente chegou no matematiquês. Vamos ver se eu consigo tentar simplificar o máximo possível para vocês. O que o Fresnel descobriu, esse francês descobriu, é por isso que a zona de Fresnel dá o nome, tem o nome dele, é que existem várias regiões desse tipo em torno de um transmissor e um receptor, e essas regiões elas podem causar, se tiver uma reflexão nessa região, uma interferência destrutiva ou uma interferência construtiva. Então não existe apenas uma zona de Fresnel, existem várias zonas, e a questão é essa. Se eu tiver um obstáculo, se eu tiver alguma coisa dentro dessa zona, essa coisa pode, dependendo da forma como ela reflete, causar uma interferência. E ele descobriu uma fórmula para calcular essas zonas, que é essa que está aqui indicada aqui embaixo. O que essa fórmula leva em consideração? Então vamos pegar aqui o desenho, está mostrado aqui. Eu tenho D1 e D2 é a distância entre a antena e o ponto que eu quero calcular o raio desse charuto. Então, aqui nesse desenho, D1 e D2 estão exatamente no meio, mas eles podiam estar mais para a esquerda ou mais para a direita. Então vamos supor, eu tenho 3 quilômetros entre cada uma das duas antenas. Se eu pegar D1 e D2 igual a 1,5 km, eu vou estar bem na metade. Mas eu posso ter D1 1 km e D2 2 km. Eu posso ter D1 meio quilômetro e D2 2,5 km. E aí eu vou ter raios diferentes. É por isso que a gente vê essa forma de charuto, porque em cada uma dessas distâncias, desses pontos no meio do caminho, eu vou ter um raio diferente para a zona de Fresnel. Então, a zona de Fresnel depende da distância D1, da distância D2, está vendo aqui na fórmula, o lambda, que é o comprimento de onda, ou seja, é a frequência do sinal dividido pela velocidade dele, que nesse caso aqui seria 270 mil quilômetros por segundo, mas a gente já vai simplificar isso. Depende da frequência do sinal, então 2.4 GHz vai ter uma zona de Fresnel diferente dos 5 GHz, e esse Nzinho que aparece na fórmula aí, esse N, indica qual zona de Fresnel nós estamos. Eu posso ter uma zona de Fresnel, posso ter um obstáculo que, se ele estiver na distância certa, ele vai ajudar o meu sinal. E o resultado dessa fórmula toda maluca aqui é esse raio, essa distância entre o meio do sinal e a região até onde eu posso ter essa interferência. Então vamos pegar aqui, eu tenho uma planilha aqui, eu simplifiquei um pouco essa conta matemática, já coloquei alguns valores. Então, se vocês quiserem fazer essa planilha igual, pega um Excel, um LibreOffice aí, coloca aí, no B4 você vai colocar o número da zona, então 1, 2, 3. Na célula C4 você coloca a distância em quilômetros, então aqui eu coloquei 3, podia ser 2,5, podia ser 10. Na célula D4, você põe essa fórmula aqui. SQRT é raiz quadrada. O meu Excel é em inglês, eu não lembro como é que é em português, mas é a raiz quadrada desse monte de números aqui, é só você digitar isso. E na célula E4, a gente vai calcular em 5 GHz. Então, D4, a zona de Fresnel em 2.4 e em E4, a zona de Fresnel em 5 GHz. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, 2,4. Esse valor é em metros. Então, deu quase 10 metros. Então, quer dizer, se eu tiver as duas antenas aqui a 3 km de distância um do outro, o R, aqui bem no meio, que é o maior, que é o pior caso, vai ser 9,6, quase 10 metros. Então, repara, em 3 quilômetros, a minha zona de Fresnel, no pior ponto, é 10 metros. Não é lá uma zona de Fresnel muito grande. Daí, para a esquerda ou para a direita, essa zona de Fresnel ela vai lentamente reduzindo. Repara que a zona de Fresnel também acontece atrás da antena. Então, a zona de Fresnel não acaba na antena. Eu posso ter uma reflexão atrás da antena, que se ela estiver dentro dessa zona de Fresnel, número 1, ela vai me causar uma interferência destrutiva, ela vai atrapalhar o meu sinal. Mas eu também tenho
a zona de Fresnel 2, que ela é construtiva, que em 2.4 GHz, nessa distância de 3 km, dá 3,6 metros. Ou seja, se eu tiver aqui no meio algo que esteja a mais de 9,6 metros e menos de 13 metros, 10 metros e meio, esse obstáculo vai ajudar o meu sinal. Ele não vai prejudicar, ele vai tender a ajudar o meu sinal. E aí tem a zona 3, que causa a interferência destrutiva, a zona 4 e por aí vai. Então você repara que isso são vários charutos, um dentro do outro. Logicamente que quanto maior esse número da zona, mais longe o sinal vai ter que percorrer e consequentemente mais fraco ele vai chegar. Por isso que normalmente a gente só leva em conta a primeira zona de Fresnel, porque os sinais seguintes, o 2 é construtivo e os seguintes vão ficando mais fracos, mas todas essas zonas de Fresnel existem. Tá? E existem bastante erros de concepção que você encontra por aí. Isso aqui é um pedaço que eu tirei da página da Wikipedia sobre zona de Fresnel e tem um trecho que eu quero ler aqui para vocês. Aqui, mais ou menos no meio, ele fala encolhendo até um ponto na antena em cada lado. Não, a zona de Fresnel não vira um ponto na antena, a zona de Fresnel continua para trás da antena. E existe alguém aqui que já até marcou como sendo algo duvidoso, tá? Então, você encontra nessa página do Wikipedia, é bem interessante, porque um pouco antes desse capítulo tem uma descrição muito boa e muito técnica, e aí provavelmente alguém, usando os erros de concepção mais comuns, criou um adendo um pouco mais para baixo com várias besteiras sobre o conceito de zona de Fresnel. Então, muito cuidado com o que você escuta na internet. Aí você vai falar, bom, mas o que eu estou escutando aqui agora é um vídeo na internet. Então, não acredite em mim, não acredite. Eu vou te dar, daqui a um dos slides, uma receita de bolo muito simples de você testar para saber se o que eu estou falando está fazendo sentido ou não e até para você aproveitar esses conceitos, independente de quem está certo e de quem está errado. Tá? Então, vou explicar mais um conceito antes da gente ir para lá. As antenas têm 3 tipos de polarização: vertical, horizontal e circular. A circular seria uma que tem a vertical e a horizontal ao mesmo tempo. Por que isso aí é importante? Porque também influencia o tipo de reflexão versus o tipo de antena. Eu nunca lembro de cabeça, o que eu vou falar agora é algo que talvez eu esteja usando a ordem errada, mas eu também vou explicar por que não precisa ter isso decorado. Mas o que eu vou falar é o seguinte: se eu tenho, por exemplo, uma antena na polarização vertical, existe uma reflexão que eu acho que é a vertical. Então, se eu tenho uma antena vertical com a reflexão vertical, eu não vou ter esse efeito negativo na primeira zona. Mas se eu tiver uma antena vertical e a reflexão for horizontal, eu tenho esse efeito negativo. Então eu tenho mais um complicante ainda. Minha antena é polarizada vertical, é horizontal, é circular. Calma, eu tenho a solução e é exatamente por isso que eu não preciso memorizar, porque tem uma maneira fácil, prática de se testar isso tudo. Bom, o que é essa polarização? Se você pega o catálogo da antena, ela vai te dizer se ela tem polarização circular, vertical ou horizontal. Se ela tiver polarização circular, o que eu vou falar nesse trecho aqui não vai adiantar muito, porque você virar a antena que tem a polarização circular não faz nenhuma diferença. Mas se eu tenho ela com a polarização vertical ou horizontal, eu posso virar a antena na hora da instalação. Então, olhando de uma maneira diferente, eu posso colocar uma antena como essa, literalmente na horizontal, na vertical ou até mesmo na diagonal. O que eu preciso é fazer que as duas pontas sejam iguais. Se eu tenho uma antena que é horizontal, eu tenho a outra na mesma posição, na mesma polarização, senão o sinal vai ser ruim. E aí já começa uma maneira de eu testar isso. Então, como é que eu faço? Como é que é a minha sugestão de se fazer testes numa instalação? Uma pessoa em cada lado, pelo menos uma pessoa, talvez um par de pessoas em cada lado é o ideal, porque é um processo de teste cansativo. Coloca a antena de um lado na horizontal, do outro na horizontal. Vê qual é o nível de sinal. Aí troca, põe as duas na vertical. Troca, põe as duas na mesma diagonal, mas tem que ser na mesma diagonal. Ah, mas se eu inverter, eu puser uma de uma 45 graus e a outra 90 graus, o sinal vai ficar fraco. Então você pode, os dois lados, para saber se você está indo, se vocês viraram a antena para o lado certo ou não, é só você ver se o sinal caiu muito. Se o sinal caiu muito, porque vocês erraram o alinhamento. E a outra coisa que você pode fazer também é
desalinhar um pouco a antena na vertical, na horizontal, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Porque normalmente quando você faz a instalação, as pessoas tentam alinhar a antena o mais direto possível. E se você não tiver nenhum obstáculo, essa é a melhor coisa a fazer. E se você fez isso e o sinal tá bom, para por aí, não mexe. Você não vai mexer em time que está ganhando. Agora, se tiver obstáculo, se tiver um sinal ruim, você pode tentar desalinhar um pouco a antena. Joga um pouco para cima, vê se o sinal melhorou ou piorou, e às vezes joga o sinal na direção do obstáculo, para baixo, para a esquerda, para a direita. Tenta dos dois lados fazer esse tipo de coisa. Ou seja, não apenas virar a antena, mas também jogar um pouco para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Porque às vezes esse pequeno movimento pode fazer você sair ou entrar dentro de uma zona de Fresnel mais favorável. Tá? Então, e é por isso que eu falo, você não precisa acreditar na teoria toda que eu estou colocando aqui. O ponto que eu quero fazer é explicar para vocês que existem formas de você alinhar a antena que não são necessariamente direto a mais otimizada. E mais, esse tipo de alinhamento, esse tipo de coisa, esses efeitos de reflexão variam de acordo, inclusive, com a chuva. Eu posso fazer um dia um alinhamento num dia que está seco, aí de repente chove, um prédio, quando você chove, obviamente fica uma camada de água na parede do prédio, e eu posso mudar essa questão da reflexividade, eu posso melhorar ou piorar um sinal. Então, outra coisa também é chuva em árvores. Quando chove, você acumula mais água nas árvores, quando chega o inverno, as folhas das árvores caem, então tudo isso pode te forçar a realinhar as antenas depois de um tempo. Talvez você vai num dia, alinha, depois de 6 meses começa a ficar ruim, você reajusta e aí fica bom para sempre, ou talvez você tenha que ir lá cada 6 meses mudar e refazer o alinhamento. Tudo depende de como é que essas coisas mudam na região, principalmente, como eu falei, a questão das árvores que podem perder folhas. Então, quais são os testes que eu recomendo se fazer? E esse, novamente, é o ponto principal. Você não precisa acreditar na minha teoria, nem na teoria do Wikipedia, nem na teoria de ninguém na internet. Roda as antenas, aponta para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, às vezes até abaixar a antena, subir a antena, todo mundo fala que é uma boa coisa, mas às vezes você abaixando a antena, você pode melhorar o sinal. Porque subir, você tem um limite, você tem a sua torre, você tem o seu lugar de fixação, tem um certo ponto que você não consegue subir mais. Mas talvez se você baixar a antena, você melhore o sinal. E como é que eu meço isso? Como é que eu vejo o resultado? Basicamente olhar o nível de sinal na outra ponta, se o nível de sinal melhorou. Porque no final das contas, isso é o que te interessa. E também uma outra coisa, como a zona de Fresnel também é para trás da antena, ou seja, reflexões que ocorrem atrás da antena podem me atrapalhar, afastar ou aproximar ela da antena, da superfície metálica, do que você quer que eu esteja prendendo a antena, para verificar se eu, por acaso, não melhoro essa questão do sinal. Tá? Então, esses são ajustes importantes, porque a moral da história é colocar uma antena para fazer um link ponto a ponto ou ponto multiponto, não é simplesmente apontar visualmente e travar a antena. Você precisa, talvez, você possa ter sinais mais fortes variando dessa forma aqui. Se você colocou a antena e o sinal tá bom, não mexe. Se você está tendo um problema de sinal, aí vale a pena você fazer esses testes. Tá? Então, resumo. A zona de Fresnel não é simplesmente uma coisa que você tem que ter ela desobstruída. Elas são regiões que podem ter interferências construtivas ou destrutivas e ela tem esses efeitos contraintuitivos. Talvez você desalinhando ou baixando a antena, você possa melhorar o nível do seu sinal. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!